Se Deus é onipotente e bom, por que existe o mal e o sofrimento no mundo? Será que nós temos livre arbítrio? O que será que é mais importante, frequentar uma igreja ou viver o evangelho fora dela? Fica até o final deste vídeo, porque essas e outras perguntas nós tentaremos responder ainda hoje. Olá, eu sou o Silas Vieira e você está novamente aqui na nossa sala de aula teológica. E hoje nós estamos inaugurando um quadro novo aqui no canal, um quadro de perguntas e respostas, onde, na medida do possível, eu tentarei responder as perguntas, as dúvidas teológicas que vocês me enviaram lá no meu Instagram. Como foram feitas várias perguntas, infelizmente nós não teremos tempo para tratar de todas elas aqui agora, neste vídeo. Então, as que não aparecerem aqui hoje ficarão aí para os próximos vídeos, para os próximos episódios dessa série. De início, é importante estabelecer algo aqui para nós, dizendo que o nosso objetivo não será esgotar os assuntos, esgotar as respostas de cada assunto, de cada pergunta, porque esse não é um quadro de exegese bíblica, um quadro mais técnico, onde nós iremos nos aprofundar de fato nos assuntos. Nós queremos aqui introduzir, refletir de uma forma direta, de uma forma objetiva, sobre cada dúvida, cada pergunta que vocês me enviaram. Então, aqueles assuntos que forem mais complexos, nós teremos vídeos aqui no canal para tratar especificamente sobre cada assunto. Hoje a nossa intenção e os próximos episódios dessa série será mais como uma conversa mesmo, onde eu darei a minha opinião com base nas escrituras, mas nós não iremos nos debruçar sobre o assunto. Os vídeos específicos de cada assunto, aí sim nós teremos um aprofundamento, nós poderemos tratar de uma forma mais técnica, mais teológica, fazendo ali realmente uma teologia bíblica, trazendo os textos, exegese se preciso for, e aí sim nós iremos nos aprofundar. Então, sem enrolação, vamos para a primeira pergunta. Qual versículo mais marcou sua caminhada com Deus? Olha, aqui eu não diria qual versículo, mas qual perícope, que é o texto ali de Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Geralmente, quando a pessoa cresce na igreja, né, tem pais cristãos que a levam para a igreja, tá sempre envolvida ali, o processo de identificar o seu estado de morte espiritual, de alvo da ira de Deus, pode ser um pouco diferente. Então, quando essa pessoa compreende que ela passou de alvo da ira de Deus para alguém que recebeu vida em Cristo Jesus, eu entendo que mesmo a pessoa que cresce na igreja, ali está o momento da conversão, de fato, dessa pessoa. Então, esse texto é um texto que marcou a minha caminhada com Deus, porque foi quando o Espírito Santo, através do texto, através da palavra de Deus, abriu os meus olhos para entender que mesmo frequentando a igreja, mesmo sendo filho de pastor, mesmo tudo isso que você possa imaginar, tocando na igreja, estando envolvido ali, eu percebi que eu era um pecador miserável, carente da graça de Deus. Então esse texto, ele marca muito a minha caminhada com Deus. Como você entende o Espírito Santo atuando hoje? Olha, se nós fôssemos aqui elencar tudo que o Espírito Santo realiza ainda hoje, nós não conseguiríamos em uma resposta rápida aqui, uma resposta curta. Mas de uma forma resumida, ele convence do pecado, da justiça, do juízo, ele ilumina o entendimento, ele ilumina as mentes dos seres humanos para que eles compreendam a verdade, compreendam a revelação bíblica, compreendam o evangelho. Isso tudo é a atuação do Espírito Santo. Ele capacita a sua igreja, ele capacita os cristãos para o testemunho, ele distribui dons espirituais, porque conforme 1 Coríntios no capítulo 12, é o Espírito Santo quem distribui conforme ele quer, de forma soberana. Mas um ponto importante aqui da atuação do Espírito Santo que nós não podemos deixar de falar é a regeneração, o que nós falamos na pergunta anterior. Quando um ser humano passa da morte para a vida, é porque o Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo está aplicando a palavra, aplicando a pregação e chamando de maneira eficaz aquele pecador da morte para a vida. E aquele que estava no reino das trevas, agora ele é transportado para o reino da luz, para o reino do Filho amado. Isso tudo é a atuação do Espírito Santo. Então, sim, ele age nos dias de hoje e ele age o tempo inteiro. O que é mais importante, frequentar a igreja
ou viver o evangelho fora dela? Eu diria que as duas coisas, porque quem vive o evangelho frequenta a igreja. Não participar de uma igreja local, de um corpo local, é a mesma coisa que desobedecer a palavra de Deus. E aqueles que buscam viver o evangelho, eles não querem viver em desobediência à palavra de Deus. Nós podemos dizer que frequentar, fazer parte de uma igreja local, ser membro de uma igreja local, nos ajuda, nos alimenta, nos fortalece para vivermos o evangelho fora dela. Então são duas coisas que nós não podemos separar. Se nós falamos que frequentamos a igreja, mas não vivemos o evangelho fora dela, isso é hipocrisia. Porém, se nós falarmos que vivemos o evangelho sem fazer parte de uma igreja, sem fazer parte de um corpo local, isso também é hipocrisia. Então, para essa pergunta, eu diria que as duas coisas são importantes e mais, elas são inseparáveis. O que é para você a verdadeira paz de Cristo? Olha, a paz de Cristo, ela é muito mais do que apenas um sentimento, aquilo que nós falamos, né? Estou sentindo uma paz. De acordo com Romanos, no capítulo 5, no verso 1, existe a paz de Cristo no sentido de um estado e não de um sentimento, que é a paz que Cristo nos proporciona no nosso relacionamento com Deus. Como assim? Estávamos em um estado de guerra, em um estado de inimizade para com Deus, alvos da ira de Deus, e em Cristo, através de Cristo Jesus, agora nós estamos em um estado de paz com Deus, não mais de guerra, não mais de inimizade, um estado de paz com Deus. E aí sim, eu entendo que aqueles que vivem, aqueles que estão em um estado de paz com Deus, aqueles que foram alvos da graça de Deus, são salvos em Cristo Jesus, aos olhos das outras pessoas é até inexplicável, né? Como nós podemos estar em paz, e aí aqui sim, o sentimento de paz, mesmo em meio às tribulações da vida, mesmo em meio às lutas, às angústias, mas eu entendo que isso é uma consequência do estado de paz com Deus que nós temos em Cristo Jesus. Temos livre-arbítrio? Olha, aqui para essa pergunta eu diria sim e não. Depende da forma como nós iremos definir livre-arbítrio. E isso é uma discussão já que existe ao longo da história da igreja, tá? Se nós entendermos livre-arbítrio no sentido libertário, ou seja, eu sou livre para decidir e escolher o que eu quiser, sem que nada determine ou influencie a minha vontade. Esse sentido de livre-arbítrio libertário. Eu simplesmente quero porque eu quero e eu sou 100% livre de influências. Essa ideia de livre-arbítrio eu não concordo e eu entendo que ela não é bíblica, ela carece de fundamentação bíblica. Porém, se nós pegarmos, por exemplo, Calvino, né, o calvinismo clássico, o calvinismo escolástico, nós defendemos que existe sim o livre-arbítrio, porém é uma definição diferente. A ideia de livre-arbítrio é a ideia de agir com vontade. É agir sem ser coagido a agir. Aquilo que é feito com vontade, nós entendemos que é feito de maneira livre, é feito com liberdade. Só que para isso, a minha vontade ela pode ser influenciada ou determinada por Deus. Ou seja, Deus determina que eu queira algo, ele age na minha vontade, mas na prática aqui no espaço, no tempo, nada me obrigou. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça para que eu quisesse aquele algo. Eu quis. Porém, houve uma influência, houve uma determinação em cima da vontade. Perceba, Deus ele não anula a vontade humana. Ele age na vontade humana. Mas além disso, é importante dizer que Deus ele só age na vontade humana quando ele quer que esse homem escolha o bem, que esse homem faça o bem. Por quê? Porque para que a gente faça o mal, Deus não precisa agir na nossa vontade. Ele simplesmente precisa permitir que a gente viva conforme as nossas próprias inclinações, porque a maldade já é própria à nossa natureza. Mas quando ele quer que a gente faça o bem, quando ele quer que a gente escolha o bem, aí sim Deus vem e age na nossa vontade. Mas de qualquer forma, existe a liberdade aqui. Quando o ser humano peca, ele peca livremente porque ele quer, ele não é coagido. Mas quando o ser humano faz o bem, ele também faz livremente, porque ele faz sem ser coagido. A questão é que Deus age na sua vontade e então ele quer fazer o bem. Existe a vontade. E se há vontade, há liberdade. Então, para que eu quisesse Cristo,
Eu não posso dizer que Cristo colocou uma arma na minha cabeça, Deus colocou uma arma na minha cabeça para que hoje eu estivesse aqui. Não, nós entendemos, mesmo no calvinismo, que nós somos livres, nós temos a liberdade. Porém, Deus, ele agiu na minha vontade e agora, livremente, eu disse, eu quero Cristo, eu quero Jesus. Então Deus, ele agiu na minha vontade para que os seus propósitos soberanos se cumprissem. E dessa forma, nós podemos tentar conciliar liberdade humana e soberania divina. Se Cristo é Deus e Deus não pode morrer, como Cristo morreu na cruz? A resposta para essa pergunta vai na linha da união hipostática, do fato de que na pessoa de Cristo haviam duas naturezas, uma divina e uma humana, e havia uma comunicação de atributos entre essas naturezas. Nós temos que dizer que não havia divisão na pessoa de Cristo Jesus. Nós não podemos partir Jesus no meio e dizer, olha, aqui é o Jesus homem, mas aqui é o Jesus Deus. Não. Jesus, essa única pessoa, é Deus e homem. Nós não podemos dividir. Se nós olharmos para trás, olharmos para a história da igreja, por exemplo, o Concílio de Éfeso em 431, Calcedônia em 451, os teólogos, os doutores da igreja, eles já se debruçaram sobre esse assunto para buscar entender essa relação das naturezas de Cristo, dessas duas naturezas em uma só pessoa. E é por isso que nós podemos dizer que Maria é Theotokos, Maria é mãe de Deus. Por quê? Não é que ela é mãe do Pai, ela é mãe do Filho, ela é mãe de Jesus. Porém, Jesus é Deus e homem. Nós não podemos dizer Maria foi mãe do Jesus homem. Não, Maria foi mãe de Jesus e Jesus é Deus e homem. Então ela é mãe de Deus neste sentido. E quando nós falamos sobre a morte de Cristo, não tem outra saída. Deus encarnado morreu. E aqui nós não estamos dizendo que é possível que o Pai morra ou que o Espírito Santo morra, não. O Deus encarnado Jesus, por haver essa união das duas naturezas e essa comunicação de atributos entre a natureza humana e a natureza divina em uma só pessoa, nós temos que dizer que foi possível o Deus encarnado morrer. Jesus morreu. Jesus chorou. Então nós podemos dizer que Deus encarnado, a pessoa de Jesus, chorou, porque nós não podemos dizer, mas aqui o Jesus homem chorou. Não, Jesus chorou. Jesus é Deus e homem. Da mesma forma, Jesus morreu, Jesus é Deus e homem. E aqui estamos sim diante de um mistério, né, da união hipostática, e com certeza nós teremos um vídeo aqui no canal só para tratar sobre esse assunto, tá? Então se você ouvir alguém dizendo que Maria é mãe de Deus, isso não é catolicismo romano. Se você ouvir alguém dizendo que em Cristo foi possível que o Deus encarnado experimentasse a morte, não diga que essa pessoa é herege, porque nós precisamos olhar para a história da igreja e é o que a igreja defendeu ao longo da história. Jesus, o Deus homem, morreu. Isso é bíblico e nós não temos para onde fugir. Se o universo teve um começo, o que havia antes dele? Olha, nós precisamos conceituar melhor aqui um pouco essa pergunta, porque a pergunta diz, o que havia antes do universo? Porém, nós entendemos que a noção de tempo, de antes e depois, só passou a existir quando o universo passou a existir. Então, conceitualmente, tecnicamente, nós não podemos falar do que havia antes, porque não havia essa noção de tempo, de antes e depois. Então nós temos que dizer que antes, né, da nossa perspectiva humana, antes do universo existir, o que sempre houve foi a eternidade. E quem estava presente na eternidade é Deus. Então, o que havia antes do universo? Sempre houve Deus. E aí eu me lembro daquele salmo maravilhoso, quando o salmista diz no Salmo 90, no verso 2, que antes de criar os céus e a terra, antes de formar, né, o universo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, desde a eternidade sempre houve Deus, ele sempre foi Deus, e nós não podemos dizer o que havia antes do universo existir. Se Deus é onipotente e bom, por que existe o mal e o sofrimento no mundo? Olha, aqui mais uma pergunta que nós podemos fazer um vídeo só sobre isso, mas de uma forma bem resumida, nós podemos dizer que essa pergunta ela parte do pressuposto de que é contraditório a existência de Deus e o mal no mundo.
Porém, essa contradição, ela não é real. Nós podemos dizer que Deus, ele teve bons motivos, boas razões para ter decretado permitir a existência do mal no mundo. Perceba que eu não entender quais razões são essas não significa que elas não existam. Nós temos que entender, se nós cremos de fato no Deus bíblico, que Deus ele pode fazer o que ele quiser fazer, ele pode permitir o que ele quiser permitir e ele pode impedir o que ele quiser impedir. Eu creio que todo cristão verdadeiro ele crê nisso. Então, se Deus ele não quis impedir a existência do mal, ou se Deus quis permitir, ele teve boas razões para isso. E de alguma forma isso irá contribuir para a sua glória. A questão é que muitas das vezes nós não compreendemos os porquês, nós não compreendemos os motivos de Deus. Mas eu não gosto daquela resposta simples de dizer que o mal existe por conta do livre-arbítrio, né? Nós já até falamos sobre isso hoje. E aí nós tiramos a responsabilidade de Deus e colocamos, não, isso aqui é por conta do homem, o homem fez, o homem agiu dessa forma. Mas perceba, Deus ele pode impedir tudo o que ele quiser impedir. E detalhe, nós não podemos dizer, não, mas é porque Deus não quis interferir no livre-arbítrio do homem. Olha, essa não é a melhor saída para a questão. Por quê? Porque se eu sei que o resultado de algo será negativo, se eu privar alguém da sua liberdade, na verdade isso é uma demonstração de amor. E não uma restrição má, uma restrição maligna da liberdade de alguém. Eu restringir a liberdade de alguém porque eu sei que isso fará bem para esse alguém, isso é uma demonstração de amor. Então, simplesmente jogar a responsabilidade no livre-arbítrio libertário, que não é um conceito realmente bíblico, não resolve a questão. Por quê? Porque Deus pode impedir tudo aquilo que ele quiser impedir. Por que nós oramos para Deus nos livrar do mal? Por que quando nós vamos sair na rua, nós oramos para Deus nos livrar do assalto, por exemplo? Perceba, para Deus nos livrar do assalto, você está orando para Deus interferir no livre-arbítrio do ladrão, para que ele não te roube, para que ele não queira te roubar. Então, olha só, nós oramos dessa forma porque nós cremos que Deus pode impedir tudo o que ele quiser impedir. Ele pode permitir tudo aquilo que ele quiser permitir. Então, se o mal existe, não é porque não existe um Deus, e aqui nós entramos em uma contradição. Não, é porque existe Deus, e ainda que a gente não compreenda as suas razões, ele quis permitir, ou ele não quis impedir a existência do mal. E aí nós temos que conciliar as duas coisas. E é importante ressaltar que essa conciliação, ela deve ser feita de tal forma que a gente compreenda que Deus não é o autor do mal. É importante dizer isso. Porque ainda que de uma forma soberana e porque ele teve os seus motivos, os seus bons propósitos, ele quis permitir, ou seja, ele não quis impedir, isso não o torna o autor do mal. É só importante fazer essa observação. Se um bebê morrer, ele é salvo ou pode ser condenado para a morte eterna? Olha, particularmente eu entendo que todos os bebês que morrem nesse período, eles são salvos. Porém, eu preciso explicar algo aqui. Eu não creio em um estado de inocência, como alguns teólogos creem. Alguns dizem que o bebê ele não é culpado porque ele ainda não cometeu os seus atos pecaminosos conscientes. Porém, eu discordo dessa ideia. Eu entendo que Adão ele era o nosso representante federal, aquilo que na teologia nós chamamos de cabeça federal. E em Adão, todos nós já nascemos não apenas com uma natureza pecaminosa, mas também culpados. É dessa forma que eu interpreto Romanos no capítulo 5, quando Paulo vai falar sobre o primeiro e o segundo Adão. Eu não preciso pecar conscientemente para ser culpado, porque Adão era o meu representante. Da mesma forma que eu não preciso praticar os meus atos de justiça para ser justificado, porque Jesus é o meu representante. Perceba, não tem a ver em primeiro lugar com os nossos atos, tem a ver com aquele que nos representa. Adão, como representante da humanidade, torna toda a humanidade culpada por nascimento, porque todos nós nascemos em Adão. E pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, agora, no novo Adão, no segundo Adão, a justiça de Cristo também é imputada a nós, independente dos nossos atos. Então, é importante dizer isso, eu não creio em um estado de inocência. Para mim, todos
mesmo os bebês são culpados por natureza, mas eu creio que para esses bebês que morrem na infância, que morrem nesse período, existe salvação pela graça. Não é porque são inocentes, não é porque merecem, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, eu creio em salvação nesse caso. E aí, para nos aprofundarmos aqui no assunto, nós precisamos de um vídeo só sobre isso. E nós teremos também um vídeo só sobre isso aqui no canal. E vamos para a última pergunta do vídeo de hoje. Batismo de bebês é bíblico? Se você for presbiteriano, você dirá que sim, mas respeitosamente eu discordo dessa posição. Eu interpreto a teologia da aliança diferente, né? Eu sigo o federalismo batista de 1689 e eu entendo que a nova aliança ela é substancialmente nova mesmo. Ela não é apenas uma nova administração de uma aliança realizada anteriormente. E aí nós teríamos sim essa ligação, né, entre a circuncisão na carne e o batismo cristão e tal, mas eu não faço essa ligação. Eu entendo que há distinções muito claras nas escrituras entre a nova aliança e a antiga aliança, entre o batismo cristão e a circuncisão, e eu entendo que o batismo ele deve ser administrado aos crentes, aqueles que creem em Jesus, aqueles que de fato fazem parte da nova aliança. O batismo da nova aliança é para os membros da nova aliança, e os membros da nova aliança são aqueles que creem em Jesus, aqueles que pelo Espírito Santo passaram pelo arrependimento, creram em Jesus, estão em Cristo Jesus, esses foram circuncidados de coração. E se nós voltarmos em Jeremias, Jeremias profetizou que a nova aliança seria feita, seria realizada com pessoas que conheceriam ao Senhor, pessoas que teriam a lei do Senhor gravada nos seus corações, gravada em suas mentes. E esse conhecer ao Senhor é o que acontece com os cristãos. Aqueles que fazem parte da nova aliança são aqueles que conhecem ao Senhor, aqueles que têm a lei do Senhor agora gravada nos seus corações e nas suas mentes. E isso acontece quando a pessoa faz parte da nova aliança, quando a pessoa crê em Jesus. Então, de uma forma resumida, eu entendo que nós não devemos batizar os bebês, porque o batismo cristão é para os membros da nova aliança. Pessoal, então essas foram as perguntas respondidas no vídeo de hoje. Se você me enviou alguma dúvida, alguma pergunta teológica que não foi respondida neste vídeo, não se preocupe, porque essas perguntas que eu já recebi, eu vou utilizá-las para gravar os próximos episódios dessa série de perguntas e respostas bíblicas. Então, a sua pergunta ainda será respondida. Mas por hoje é só. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like, ative o sininho do canal aqui para não perder as notificações sempre que eu postar aí um vídeo novo, e eu te espero no próximo vídeo.